Sou o professor Alex Costa e hoje nossa aula de robótica vai abordar a temática da robótica espacial e como que ela foi desenvolvida ao longo dos anos. Então, com isso, vamos entender qual é a importância da união entre a robótica e o conhecimento do universo. Inicialmente, é importante entender a história da exploração espacial, porque ela perpassa toda a criação de novos materiais, de novos estudos sobre a composição do universo, e com isso foi necessário novas ferramentas. A história da robótica espacial remonta às primeiras missões espaciais com sondas automáticas enviadas para explorar o espaço. Um marco crucial foi a missão soviética Luna 17, isso na década de 70, que lançou o rover Lunokhod 1 à Lua, tornando-se o primeiro veículo espacial robótico a explorar a superfície lunar. Então nós temos a imagem à esquerda, a representação gráfica abaixo e o robô real acima. Uma sonda é um robô que vai fazer uma determinada missão e a maioria delas são sondas não tripuladas, ou seja, o ser humano não precisa estar dentro dela para controlar. Nos anos seguintes, a NASA, a Agência Espacial Americana, introduziu os primeiros rovers marcianos da série Viking, isso também em 1976, marcando o início da exploração robótica em Marte. Avanços significativos foram alcançados com a missão Mars em 97, que incluiu o rover Sojourner, demonstrando a capacidade de rovers para se moverem e realizar análise científica em solo marciano. O rover Sojourner, por exemplo, a ideia dele era entender se era possível explorar, se era possível caminhar em solo marciano para futuras missões. E ele demonstrou que sim, era possível ter movimentos naquele planeta, que até então não se conhecia bem o solo. A história da robótica espacial reflete o contínuo aprimoramento das tecnologias robóticas para enfrentar desafios únicos do ambiente espacial, permitindo missões cada vez mais sofisticadas e informativas. Uma vez que explorar o espaço leva em conta aspectos muito diferentes dos que a gente tem aqui na Terra. Um deles é a gravidade, que é diferente do que nós estamos acostumados. A atmosfera, o espaço ele vai ter ali pouquíssimas moléculas, e isso vai interferir na viagem de ida e volta de tripulantes, de sondas, de rovers. Nós temos também a radiação solar. Aqui na Terra nós temos a atmosfera que consegue bloquear grande parte dessa radiação, que seria prejudicial tanto a animais como plantas e também ferramentas. Então esses desafios eles fazem parte da construção de novos mecanismos. Os robôs espaciais desempenham papéis cruciais na exploração do espaço. Os rovers marcianos como Curiosity, lançado em 2011, incorporam uma variedade de instrumentos científicos, como câmeras, espectrômetros, brocas, permitindo análise detalhada da geologia e da atmosfera de Marte. Então, desde os primeiros rovers, como o Sojourner, que perceberam o ambiente e o solo de Marte, o rover Curiosity ele já vai levar instrumentos científicos mais sofisticados para fazer análise do solo, da atmosfera, entender melhor como que funciona a geologia daquele planeta, uma vez que levar o ser humano a um determinado espaço, um determinado local fora da Terra se torna uma experiência muito cara e também envolve diversos aspectos que para essa época ainda se tornam um desafio enorme. Então os rovers, as sondas são mais fáceis de serem enviadas, elas criam um retorno mais rápido, uma vez que elas levam instrumentos, realizam testes e retornam esses dados para a Terra. E além disso, nós temos os robôs orbitais, como o satélite Hubble e Kepler. Eles oferecem uma visão única do cosmos, fornecendo dados que auxiliam na compreensão de fenômenos astronômicos. Os robôs orbitais são aqueles que são lançados ainda dentro da órbita da Terra, ainda dentro da atmosfera terrestre. Eles vão estar numa altura que pode variar de 300 a 800 quilômetros, e isso vai facilitar a observação do espaço, uma vez que os telescópios aqui em solo terrestre têm uma dificuldade de fazer observações
pelas moléculas que existem na atmosfera, as imagens não ficam muito nítidas, então quanto mais distante estamos dessa região do solo, melhor fica a qualidade dessas imagens e desses dados. E o Hubble, um satélite que foi lançado, ele fica orbitando o nosso planeta e ele realiza uma série de fotos com diversos tipos de dados, com diversos tipos de instrumentos, capaz de revelar estruturas do universo, como na imagem que nós temos abaixo, que é de uma nebulosa, uma formação de estrelas. Podemos ver que essa região ela vai criar fenômenos que nós tínhamos conhecimento de uma forma muito rasa, e o Hubble vai explorar também as características do que está sendo fotografado. Uma outra forma de conhecer o nosso universo é através de sondas espaciais. Um exemplo muito conhecido foi a Voyager, tanto 1 como a Voyager 2, são robôs pioneiros que ultrapassaram os limites do sistema solar, coletando dados valiosos sobre planetas distantes. Uma coisa interessante é que a sonda Voyager, principalmente a Voyager 1, foi lançada no espaço em 1970, na década de 70 ainda, e é o objeto construído pelo ser humano que está mais longe de nós. Inclusive, eles ultrapassaram a barreira do último planeta, no caso é Netuno. Estão em um espaço chamado interestelar, saiu da influência do nosso astro principal, que é o Sol. Então são robôs que vão tirar fotos desse caminho, vão tirar fotos de planetas que nós não tínhamos antes, e isso vai fazer parte dos livros didáticos. Então todas aquelas fotos que nós temos de planetas, de luas, asteroides, foram fotografadas por essas sondas. Então elas têm uma missão determinada, elas enviam esses dados, e quanto mais distante elas estão, esses dados vão demorar um pouquinho para chegar na Terra. Ainda assim, esses dados viajam numa velocidade que é a velocidade da luz. Então, a diversidade de robôs espaciais exemplifica a versatilidade dessas tecnologias, desempenhando papéis específicos em diferentes contextos astronômicos, desde a exploração planetária até a observações em órbita e muito mais. Aqui na imagem nós temos uma amostra do que os equipamentos, que são carregados nos rovers conseguem fazer. As tecnologias robóticas empregadas no espaço são projetadas para resistir às condições adversas do ambiente extraterrestre. Sensores como câmeras e espectrômetros são essenciais para a coleta de dados científicos, permitindo a análise remota de corpos celestes. Os braços robóticos, como os presentes no rover, fornecem capacidade de manipulação e coleta de amostra. Uma das missões dos rovers Perseverance, que foi enviado recentemente a Marte, é explorar o solo marciano, coletar amostra, para que essas amostras possam retornar à Terra em missões futuras. Mas esse rover também vai ter instrumentos de raio-x, instrumentos para transformar o gás carbônico em oxigênio. Esses instrumentos, como aqui na imagem nós temos o MOXIE, que é a sigla para esse tipo de ferramenta, ele foi concluído com sucesso. Então hoje já sabemos que é possível transformar gás carbônico, que é o CO2, em oxigênio em ambiente marciano. Nós temos também câmeras de diferentes tipos de frequência, câmeras panorâmicas, câmeras que registram frequências luminosas diferentes, laser. Todos esses equipamentos vão permitir com que o rover possa explorar o espaço, possa explorar o ambiente marciano e enviar esses dados para a Terra e ser analisado e concluirmos as características desse planeta. O sistema de controle remoto permite a operação precisa de robôs à distância, garantindo que os comandos enviados da Terra sejam executados de forma eficaz. Todos esses robôs e sondas, eles carregam consigo uma programação, mas também eles recebem mensagens vindo da Terra, justamente desse centro de controle. É esse centro de controle que coleta os dados e enviam as missões, enviam comandos específicos para as diferentes missões que as sondas e os rovers vão estar explorando em outros ambientes. Além disso, as tecnologias de propulsão são fundamentais para a locomoção de satélites e sondas espaciais, garantindo manobras precisas e no alcance dos destinos específicos.
A integração dessas tecnologias representa o estado da arte, né, da robótica espacial, permitindo uma exploração mais eficiente e informativa do universo. Nós temos um conjunto, então, de ferramentas da engenharia, um conjunto de ferramentas científicas, um conjunto de ferramentas da robótica que vão unir em busca de conhecimento do nosso planeta e também de outros astros do nosso sistema solar e também além do nosso sistema solar. Com isso, concluímos que temos aplicações da área espacial para a nossa vida diária. As aplicações da robótica espacial abrangem uma variedade de objetos científicos e práticos. A exploração planetária visa entender a geologia, a atmosfera, a possibilidade de vida em outros corpos celestes, utilizando o rover para investigação in loco. A observação orbital, realizada por satélite e telescópios espaciais, proporciona uma visão mais abrangente do cosmos, contribuindo para novas descobertas astronômicas. E conseguimos explorar essas ferramentas para melhorar o nosso cotidiano, melhorar o avanço das nossas cidades e também da área rural, justamente com essas tecnologias espaciais. Nós temos aqui na imagem alguns exemplos importantes dessa exploração, uma vez que o GPS ele foi criado teoricamente com base em teorias de exploração espacial. As missões de sondas espaciais têm como objetivo estudar objetos distantes, como asteroides, cometas, e fornecem aí ideias do que acontece com o nosso sistema solar, e isso pode nos remeter ao nosso futuro. Nós temos planetas que possivelmente tiveram condições parecidas com a Terra no passado, e podemos entender o que pode acontecer com o nosso planeta no futuro. Em termos práticos, a robótica espacial desempenha um papel fundamental em comunicação por satélite, observação climática, a navegação global por GPS, e essas aplicações demonstram a diversidade de contribuições da robótica espacial para a exploração do espaço e o aprimoramento da tecnologia terrestre. Então nós temos o monitoramento ambiental, que também utiliza imagens de satélite, GPS, o monitoramento da atmosfera para entender o clima do nosso planeta. E quando entendemos o clima, nós conseguimos prever o futuro, nós conseguimos prever o tempo, se regiões vão ter algum tipo de desastre por uma chuva inesperada ou não. Todos esses avanços permitiram a robótica e a exploração espacial fazer parte da nossa vida. E agora vamos para a nossa aula prática de robótica, utilizando nossos kits, para demonstrar como que a exploração espacial está presente na nossa vida. Para a nossa aula prática de hoje, vamos utilizar o nosso kit de robótica, composto pela controladora EV6, onde vai nos fornecer a energia necessária para alguns movimentos. E com isso vamos utilizar o nosso robô médio, do EV6, uma estrutura onde nós temos 4 barras centrais, 2 para que acople 2 engrenagens e 2 barras finais, onde vai servir de suporte. Vamos utilizar também 2 eixos. Esses eixos estão fixados através de 2 peças amarelas, são fixadoras, e um eixo central, onde carrega uma engrenagem menor, junto com a engrenagem maior do eixo que está na horizontal. Essa caixa central ela é feita com peças quadrangulares, onde nós vamos ter aqui a fixação dessas engrenagens, e o objetivo é que essa estrutura nos remeta a uma ferramenta muito útil na exploração espacial, principalmente em rovers, principalmente em sondas, que são as brocas, que são as ferramentas de exploração de solo. Essas brocas têm um funcionamento basicamente de engrenagens que vão movimentando um eixo central, e à medida que essas engrenagens movimentam o eixo, ele pode explorar o solo, ele pode perfurar uma rocha, pode com isso trazer amostras, explorar um ambiente diferente, e a ideia é reproduzir esse movimento utilizando as peças da robótica. É claro que criamos na ponta desse eixo uma estrutura com uma engrenagem e 4 pinos azuis, apenas para reproduzir diversas possibilidades de exploração que nós temos em brocas.
Essa engrenagem ela vai se conectar à peça central, que é o eixo. E para finalizar, nós temos um pino vermelho que tem uma entrada na forma de cruz. Essa entrada vai se encaixar na ponta desse eixo. E com isso nós temos um movimento que fica melhor para ser visualizado nessa broca. Um detalhe é que eu estou fazendo um movimento, então essa broca ainda é manual, mas podemos automatizar esse movimento usando para isso os motores e a controladora. Na controladora precisamos da fiação, onde vai estar na porta M, e o motor médio vai receber essa fiação na parte traseira. A parte central do motor médio possui uma entrada que se acopla perfeitamente ao eixo que vai girar uma das engrenagens, que vai transferir esse movimento à engrenagem superior. Uma vez que nós temos o motor acoplado a essa broca, agora vamos ligar nossa controladora para realizar os testes de motor e com isso nós termos o movimento. Vamos utilizar para isso o motor manual. E nós temos aqui a regulagem da velocidade. Podemos ser maior ou menor. Mas o funcionamento da broca com o movimento do motor é basicamente o giro de duas engrenagens para transferir esse movimento para a ponta dessa broca. Então nós temos com isso a exploração espacial utilizou dessas ferramentas e ainda utiliza, capaz de explorar rochas, solo, perfurar diversos tipos de regiões, tanto da Lua quanto de Marte ou outros planetas. E essa foi a nossa aula de robótica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, até uma próxima e tchau!